Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Dias, sou nutricionista infantil e terapeuta alimentar, né? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a intolerância à lactose, que foi o tema mais votado lá na enquete que eu fiz no Instagram. Se você não segue, é Júlia Dias Nutri, certo? E vou falar brevemente hoje uma pequena aula, né, sobre para entender o que é intolerância à lactose. Vamos lá? Então, a intolerância, né, alimentar, ela é uma reação adversa a um alimento ou a um componente desse alimento, certo? Não envolve o sistema imunológico, diferente da alergia. Vou mostrar para vocês a diferença entre alergia e intolerância. E como a gente está falando em intolerância à lactose, a intolerância à lactose é o quê? A deficiência da enzima lactase, a redução, né, da produção ou quase zero aí. Geralmente a gente pode dizer que a intolerância ela vem quando a atividade da enzima está abaixo de 50%. Então aí já temos uma intolerância à lactose, certo? Então, como eu falei aqui, tem uma diferença entre intolerância alimentar e alergia alimentar. Então, como vocês podem observar aqui, a intolerância alimentar, né, ela está envolvendo o sistema digestivo. E a alergia alimentar está envolvendo o quê? O sistema imunológico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para diferenciar um do outro é envolve o sistema imunológico, se envolver é alergia, se não envolver, intolerância. De forma geral, né? O que acontece? Quando a gente tem intolerância à lactose, os sintomas, eles não são sempre imediatos, né? Pode levar horas. Diferente da alergia, que geralmente é muito rápida, certo? A intolerância, ela quase assim, é raro levar a um comprometimento da saúde para causar morte. Já a alergia, sim, tem um grande risco, né, de causar morte se não for cuidada brevemente, né? Se não for rápido o processo, né, de alergia, tomar injeção ali, um antialérgico, né, para cessar aquela reação. E a alergia acontece quando? Toda vez que o alérgico ele tiver contato com um componente, né, no caso a proteína, de algum alimento que, por exemplo, ele tem alergia a camarão, né, a proteína do camarão. Então, toda vez que ele entrar em contato com o camarão, ele vai ter aquela reação alérgica. Já a intolerância não. Vocês podem perceber, né, na convivência de vocês, que às vezes a pessoa é intolerante à lactose, só que se ela comer um pouquinho de queijo, ela não tem uma reação. Outros, se comer um pouquinho de queijo, já faz uma reação. Então, assim, às vezes, né, mesmo você sendo intolerante, você tem um limite. Tem um limite de consumir determinado alimento que você tem intolerância. No caso aqui, a lactose. Tem gente que consegue comer um pedaço de queijo ou tomar um copo de leite, né? Sem precisar tomar a enzima lactase e não tem sintomas, né? Elas geralmente conseguem perceber qual é o limite delas. Então, vamos entender, né? A lactose, o que é? É um carboidrato, certo? É um carboidrato, né, um disacarídeo, e quando a gente ingere, né, lactose vem de onde? De leite e seus derivados, certo? Então, quando a gente digere, normalmente, né, como é o processo? Quando a gente a lactose aqui, normal, lactose, ela é digerida lá no nosso intestino delgado, quando passa por todo o processo de digestão, ela vai ser quebrada em glicose e galactose. Quando uma pessoa é intolerante, o que acontece? Não tem a lactase, certo? Não tem a enzima lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Então, o que acontece? Ela vai direto, ela vai inteira lá para o intestino grosso. E lá no nosso intestino grosso, quem é que estão? As bactérias. A nossa microbiota intestinal. Então, essas bactérias vão fermentar essa lactose, certo? Produzindo o quê? Produzindo, deixa eu pegar aqui, ácidos e gás, né? O hidrogênio, né? Não é à toa que um dos exames feitos para ver, né, a intolerância à lactose no indivíduo é o teste de hidrogênio expirado. Então,
lembre-se disso, né? Que quando a bactéria fermenta, ela vai produzir ácidos, né? E alguns gases, como o hidrogênio, certo? Então, no indivíduo normal, ela é quebrada. No indivíduo que não tem, né, a lactase ou tem pouca produção, né, não vai ser quebrada, então ela vai direto para o intestino grosso. E o que acontece? Quando está lá no intestino grosso, atrai água. E é por isso que a maioria das pessoas, quando tem o sintoma, né, de quando ingere a lactose, tem diarreia, né? Então, os sintomas mais comuns, né, de quem tem intolerância à lactose são quais, né? Gases, né? Diarreia, distensão abdominal, dores, né? Então, as- então, o que acontece? Quando você vai lá, né, tem intolerância à lactose e vai comprar um produto que tem dizendo sem lactose, não é que tiraram a lactose daquele produto. O que acontece? O que acontece é que adicionaram, né, a gente tá vendo aqui, produtos, né, livres de lactose. Nós temos aqui o leite, certo? E esse leite, ele é... O que acontece? Tem uma filtração, a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, é adicionada, certo? E reduz a lactose do leite, né? E aí tem essa quebra e aí pode-se designar que esse produto ele é livre de lactose. Por quê? Porque tem a enzima que foi adicionada e ela quebrou essa lactose. Ou seja, quando você consumiu o produto, não vai ter aqueles sintomas porque a lactose não vai estar inteira. Então, ela não vai direto para a sua microbiota intestinal e as bactérias elas não vão fermentar. Por quê? Ela vai estar quebrada, né? Então, ela vai ser absorvida, né? Vai ser absorvida a glicose e a galactose normalmente. Então, aqui tem algumas marcas, né? Alguns exemplos de produtos que são sem lactose. Então, uma atenção que tem que se ter, né, é que quando você reduz, principalmente crianças, né, quando você reduz a ingestão de leites e derivados, né, ou se reduz, né, tirando ou adicionando produtos que são sem lactose, o que acontece? Você vai ter uma ingestão, né, diminuída de cálcio e de vitamina D, certo? Mas isso com as adequações corretas, né? Atenção a acompanhar como é que tá a vitamina D, fazer exames, acompanhar como está seu cálcio, sua vitamina D e a ingestão desses nutrientes. Em outras fontes alimentares, você consegue, né, tranquilo, ofertar a quantidade adequada para o seu organismo, certo? Então, pelo diagnóstico. O diagnóstico é dado pelo médico, a nutricionista não pode diagnosticar, mas a gente cria hipótese, né? E o que a gente pode observar? A gente observa os sintomas, certo? E antes de fazer algum exame complementar, né? O que a gente pode fazer é fazer a exclusão alimentar, né? Desses produtos ou substituir por produtos sem a lactose. E a gente vai observar, né, a diminuição dos sintomas ou não, e aí ter uma hipótese de intolerância alimentar, né, à lactose. Então, a gente vai observar e se a pessoa quiser fazer um exame complementar, pode fazer outros exames. Em bebês, geralmente pode fazer coleta de sangue, coleta de saliva, a gente também tem o teste de curva glicêmica, mas o padrão ouro é o teste de hidrogênio expirado, que como eu falei lá, quando a lactose passa direto lá para o intestino grosso, as bactérias fermentam aquela lactose e é produzido hidrogênio. Então, você, na respiração, quando é intolerante à lactose, você vai produzir, né? E se você comer, né, obviamente, o produto com lactose,
você vai produzir, né, expirar mais hidrogênio do que o normal. Então, esse é um teste utilizado para detectar a intolerância à lactose. Mas, geralmente, pelos sintomas, né, pelo exame clínico, é possível, né, diagnosticar, ou até mesmo não chega a diagnosticar, mas a pessoa consegue, né, ter noção de que aquilo está lhe fazendo mal e começa a retirar da alimentação. Claro que seria bacana, né, fazer uma análise mais a fundo para realmente ver se é intolerância, descartar outras hipóteses, né, obviamente. Mas se for só intolerância à lactose, fica mais tranquilo de tratar, porque o tratamento é justamente a exclusão desses leites e derivados, ou você substituir, né, por alimentos que tenham sem lactose, né, por leites e derivados sem lactose. Certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido clara, né? E mais sugestões de aulas, podem deixar aqui nos comentários, tá certo? Um grande beijo!